Doutor, eu gostaria que o senhor comentasse, voltasse naquele dia 20 de janeiro de 96, aqueles meados de janeiro de 96, sobre a questão, né, da aparição do extraterrestre aqui na cidade de Varginha. A gente teve confirmações, só um minutinho que ele saiu aqui da posição, aí. A gente teve confirmações por parte de militares e de testemunhas até da área médica que essa criatura teria passado pelo hospital regional. Eu gostaria que o senhor comentasse. Pois não. Bom, naquele dia, eu havia operado uma criança que tinha síndrome de Crouzon. Era um pouquinho disforme, né? Tive que colocar uma válvula também. Meu consultório é aqui perto. Eu saí do consultório umas 3, 4 horas da tarde e vim ver a criança, que eu havia operado, como é que ela estava no CTI. Quando eu cheguei, realmente, no estacionamento do hospital, tinha os caminhões do Exército, tinha muita gente, quase que não conseguia entrar. Entrei por ser muito conhecido aqui, né? E uma repórter veio me perguntar se eu tinha operado o ET. Eu não sabia do que ela estava conversando. Nessa época não tinha WhatsApp, não tinha tanta rede social, eu não sabia ao que ela se referia. Mas eu imaginei que ela estava falando da criança. Porque a criança realmente tinha Crouzon. Quem sabe o que é Crouzon, né? Depois você coloca. Eu precisei acertar várias coisas no crânio dele, né? Eu achei que ela estava falando da criança. Eu até me ofendi. Eu falei assim, isso é jeito que se fala de um ser? Eu estava falando da criança e ela estava falando da criatura, do ET. E falei, isso não é uma maneira de se dirigir. E entrei, e isso já causou. Eu estava dizendo um sim para ela, porque ela também não sabia que eu tinha operado a criança, né? Certo? Quando eu entrei, eu conversei com outro colega, que não está mais entre a gente e tal, que me disse, eu não vi, mas ele me disse que tinha feito colocado uma válvula, um ser diferente e tal, o que eu achava. E me mostrou um vídeo, mas eu não tenho esse vídeo, né? A partir daí, uma movimentação muito grande na cidade, mas nem tudo a gente podia falar na época, né? E como eu reafirmo, eu não vi. Eu ouvi o relato de um colega, né? O senhor poderia falar o nome desse colega e se o senhor, como que foi no momento que ele teria mostrado para o senhor? Sim, esse colega já faleceu, né? Quando eu entrei, ele era bem mais novo que eu. Sempre quando tinha um caso, alguma dificuldade e tudo, me chamava os outros colegas. Para a gente, assim, confirmar ou dar alguma opinião sobre o que ele tinha feito, né? Ele era bem mais jovem que a gente, né? E ele me disse o que tinha feito e me mostrou um vídeo, né? E parecia tudo certo. Um vídeo, esse ser era os olhos mais avermelhados, né? E tinha umas pessoas em volta, eu vi ele se mexendo. Mas é isso que eu vi, né? Ele disse para o senhor que ele colocou uma válvula na criatura? Sim. Foi o que ele me disse, né? Ele detalhou mais algum outro procedimento que tivesse feito? Não, ele só falou que você estava confuso, eu até assustei, porque, como eu estou dizendo, não tinha rede social, eu não sabia do que estávamos falando. Eu fui acudir como se eu estivesse vendo um outro paciente, né? E ele falou, pois é, estava assim, mostrou o vídeo, né? O pessoal vestido de jaleco, alguns de coisa cirúrgica, né? Eu coloquei uma válvula, porque estava assim. Né? O que você acha? Eu falei, acho que está bem, né? Está tudo certo, né? Mas eu não vi o ser, né? Mas daí eles sempre confirmando aquilo tudo tal, mas daí acho que já levaram embora, né? Porque eu não tive mais acesso naquilo ali. E estava uma comoção muito grande, né? Muita gente nos corredores, muita gente, assim, a gente até para entrar não foi tão fácil, né? E a opinião dos médicos, doutor Ito, que o senhor ficou sabendo na época, a opinião de outros médicos, o senhor citou outros médicos que examinaram essa criatura? Eles, na opinião deles, era realmente algo de fora daqui ou poderia ser? Parece que sim. O grande problema é que essa área médica é uma área difícil da gente falar as coisas sem ter muita confirmação, sem ter trabalho científico.
né? Nós somos profissionais assim muito acreditados pelas pessoas. Então, quando você fala uma coisa, você tem que provar. Então, poucas pessoas falam sobre isso. Eu mesmo quando falo, eu digo, eu não vi o ser, eu ouvi o relato, né? Porque senão a gente passa até por doido, por maluco, é doido, né? Então, os médicos que examinaram essa criatura descartam qualquer possibilidade dela ser uma pessoa com deformidades, com anomalias. Sim. Subjetivamente, a ética médica é muito forte, né? Todos nós temos que tomar muito cuidado com propaganda, com o que a gente fala, com o que a gente escreve, com o que a gente publica, né? Então, para fazer isso, você tem que ter comprovações, tudo, e eu não tenho, né? Não tinha, né? Eu tinha só o relato do colega, né? Nesse vídeo que o senhor viu, mostrado pelo doutor, o senhor conseguiu identificar militares do Exército também? Não. Eu vi só uma maca com um ser mais esbranquiçados. Eu não sei se isso é montagem ou se era, mas estava na hora ali, né? Dificilmente foi uma montagem, estava na hora ali, né? Umas pessoas de jaleco, umas pessoas com roupa de centro cirúrgico, mas eu não sei a origem desse vídeo, né? Mas não via militares, não. Via algumas pessoas, umas 4, 5 pessoas em volta. Doutor, as características físicas que o senhor lembra quando o senhor viu o vídeo desse ser, dessa criatura, o senhor poderia comentar as características físicas, o máximo de lembrança que o senhor tem do vídeo? E se o senhor ficou horrorizado, assim, na hora? A parte de baixo estava coberta com lençol, né? Eu vi a parte de cima, um tórax fino, a cabeça maior, mas a cabeça não da nossa forma, mas a cabeça mais angulada, né? Como tem no site de vocês, mais angulado, né? Com 3 pequenas protuberâncias, né? Os olhos mais avermelhados e grandes, né? Praticamente sem pescoço, né? E os braços, assim, que estavam... Muito finos. Muito finos, e ele movimentou, sim. Movimentou o tronco e movimentou, isso no vídeo, né? Movimentou braços muito finos e dedos bem finos. O doutor José comentou com o senhor alguma coisa a respeito de algum cheiro diferente quando estava próximo da criatura, no local onde estava sendo examinado? Não, comigo não, né? Não falou sobre isso, não. O contato ali, depois ele sempre mostrava as pessoas que iam na casa dele, né? Ele mostrava o vídeo, né? Para nós, né? Sobre cheiro, não. Aqui na cidade, depois, tem vários relatos interligados com isso, de algumas pessoas que viram, e inclusive algumas pessoas que adoeceram por causa disso, né? Certo. Nesse vídeo que o senhor viu, estava só a criatura? Eles estavam fazendo, naquele momento do vídeo, algum procedimento nela? Não, estavam ao lado da pessoa, né? Do ser, né? Eles estavam ao lado dele. 2 pessoas de jaleco aqui, 2 pessoas de traje cirúrgico, né? Ao lado dele, né? Mas não havia, eu não vi militares, não vi nada, não vi. Pessoal de centro cirúrgico mesmo, né? O local em que essa criatura aparece no vídeo, você acredita que é um centro cirúrgico, mas não conseguiu identificar... Eu nem acho que é um centro cirúrgico, eu acho que é uma maca de necrotério. Certo. Aquelas macas prateadas. Porque não estava com campo cirúrgico, não estava com nada. Parecia uma maca mais de um necrotério, né? Mas o local onde aparece a criatura no vídeo, o senhor não conseguiu identificar como sendo algum local aqui de Varginha? Não, isso eu não consegui ver, porque estava a câmera fechada, né? Certo. Eu vi aqui aquela maca, ele era menor do que a largura da maca, estava aqui e a maca ainda era mais larga, né? E um pedaço com um lençol branco, né? Certo. Quando o doutor mostrava esse vídeo para vocês, para o senhor, ele pegava uma fita VHS, era qual mídia? Estava no computador dele. No computador? Estava salvo no computador dele. Ele mostrava para várias pessoas devem ter visto esse vídeo, né? Certo. O senhor poderia mencionar os nomes das pessoas que viram esse vídeo? O colega nosso aqui, eu tenho certeza que viu, né? E os familiares dele viram, a esposa dele viu, viu. O pai e a mãe deles, adotivos, viram também. Certo. Com certeza viram. Ele mostrava para muita gente, né? No hospital regional, além do doutor pediatra, você teve conhecimento de algum outro médico que examinou a criatura? Não tive, não. Foi muito rápido, né? Eu entrei, ele me mostrou aquilo tudo, e aí já teve a movimentação toda do Exército, né? Que eu não sei também dizer com certeza se levaram, se não levaram, né?
ali uma movimentação muito grande, eu não vi o ser. Né? A gente teve informações, doutor, de outras pessoas da área médica lá daqueles dias, de que foi isolado numa parte do hospital regional. A gente recebeu, a informação de que essa análise que foi feita nesse ser, se o senhor acha que poderia ter sido feito lá no ML do hospital regional, porque foi o que foi passado para nós por outras fontes que trabalharam na época, né? Sobre o ML eu não sei dizer. A maca é típica de ML. A maca. Mas ele está movimentando, então não era um ser morto, né? Certo. E o senhor lembra daquele dia, o senhor chegar, o senhor achou estranha a movimentação, os caminhões? Sim, até para entrar no próprio hospital, né? No pátio eu estava a pé. Vi muita gente conversar, mas tinha ambulância do Exército e aqueles caminhões verdes, né? Quando comentou com o senhor, pediu orientação do senhor sobre os procedimentos na criatura, como é que foi a reação psicológica dele? Ele estava assustado, estava nervoso, ele ficou tranquilo quando ele foi examinar? Uma pessoa maravilhosa, mas muito brincalhão. Brincava sempre conosco. Então, quando eu entrei, quase sempre quando a gente vinha, ele tinha feito um procedimento e ele pedia para a gente ver se concordava, né? Ia ter alguma cirurgia, vamos lá, para não ficar sozinho, né? Então, em várias cirurgias, inclusive à noite. Não só a minha, que foi professor dele, né? Não, estava tranquilo. Cheguei, entrei assim na entrada ali do centro cirúrgico, vem cá, vem ver uma coisa. Aí viu, me mostrou, eu fiz isso daqui, o que você acha? Eu falei assim, acho que está certo, né? Mas como eu sempre falo, eu não entrei no centro cirúrgico, eu não vi o ser ali, né? Ele me mostrou o vídeo, né? Tudo bem, tudo certo e pronto. Mas depois ele mostrava sempre pra gente na casa dele, no computador dele. Essa criatura, ela tinha alguma característica, não sei se foi comentado se tinha alguma característica parecida com nós humanos, a questão científica, não sei, cromossomo. Mas era um hominídeo, né? Um homem pequeno, né? Um homem pequeno, né? Não tinha nosso tamanho, eu tenho 1,80, era bem menor, né? Bem menor, né? E como eu digo, eu não vi perna, eu vi coberto aqui, né? Daqui para cá um tórax fino, né? Meio sem pescoço e uma cabeça tipo uma gota, entendeu? Com umas protuberâncias assim, não muito grandes, os olhos mais avermelhados, né? O que o senhor pensa, doutor Ítalo, sobre essa questão de se ocultar, por exemplo, se oculta a passagem de uma criatura desconhecida, talvez de origem extraterrestre, felicidade, uma coisa que seria de valor científico calculado, que implicaria questões filosóficas. O que o senhor pensa a respeito desse acobertamento de coisas desse tipo? Eu acho que é o medo do ridículo, né? A pessoa falar que viu, que fez, e ser taxado como um maluco, né? Tem muita história, mas as pessoas têm muito medo de falar pela rotulação, que daí vira o estigma, né? Vira aquele cara lá, é doidão, olha lá, ele falou que viu o ET, aquele cara lá, olha lá, é um loucão, né? É mais pela vergonha, de passar vergonha, um caipira esse daí, entendeu? Aqui se usa esse termo assim, ficam zoando, né? Ficam brincando com as pessoas que falam alguma coisa sobre isso, né? Mas se na época, vamos dizer que hipoteticamente em 96, eles tivessem tomado a decisão de tornar tudo público, ó, foi capturado alguma coisa diferente na cidade, está aqui, está aberta para a comunidade científica. Quais que você acha que seriam as consequências? As pessoas têm que provar, né? Para jornal, para tudo tal, você teria que provar aquilo, mas aquilo ficou por aqui muito pouco tempo e sumiu, né? Como que você ia provar? Fica verbal, né? Verbal nem todo mundo acredita, né? Não, sim, mas eu digo assim, vamos dizer que os militares que ocultaram eles tivessem tomado a decisão de tornar isso público. Mas é um medo do pânico, né, geral, né? A religião segura, né? A religião segura, a própria segurança pública segura isso. Se aparecer um outro aqui, mesmo o caso Roswell, né? Roswell, não é tão simples falar sobre isso, né? Na época o senhor soube se houve alguma
preocupação entre dos médicos com a questão de bactéria, de contaminação por parte dessa criatura? Não. Houve só o relato de que uma das pessoas, um dos militares que transportou, teria ficado adoecido, até morrido, né? Mas é relato, né? É de ouvir falar, né? Essa criatura passando por os hospitais da cidade, o doutor Ítalo, o regional e o Humanitas, você acredita que os médicos que a examinaram no regional e no Humanitas ficaram com receio de alguma contaminação, ser exposto a alguma coisa desconhecida? Acredito que não. Foi uma coisa muito rápida e ninguém gosta de falar sobre isso até hoje, né? Porque, como eu lhe disse, não sei se está gravado aí, nós médicos temos que provar as coisas, tem que ser por trabalho científico, né? Se sofre muito medo do ridículo, né? Quando se fala sobre isso, né? Eu mesmo procuro não falar, falo para vocês aqui, né? Pelo relato do colega, né? O senhor tem conhecimento de algum outro médico que confidenciou o senhor alguma coisa relacionada à criatura no regional, no Humanitas, e que por receio do ridículo ainda não tem medo de vir a público? Não conheço. Não conheço. Foi feito algumas ilustrações baseadas nas pessoas que viram essa criatura? Seria uma das melhores concepções artísticas. Esses chifres eram bem menores. Menores, né? E o rosto mais, quase que como que o do site de vocês. Muito mais uma gota. Certo. Não era tanto assim. Era igual tem no seu WhatsApp. Mais parecido com aquilo. E agora, assim, o pessoal comenta também que parece que na época tinha umas veias um pouco saltadas, um óleo e parece que era de formato. Isso eu não vi. Ele estava esbranquiçado. Eu não sei se já tinham passado algum produto nele, alguma coisa, né? O que poderia ter sido passado nele que daria essa coloração? Não, alguma vaselina, alguma coisa, né? Certo. Não sei, mas eu não cheguei a ver a inervação toda dele, não cheguei a ver, não. Não sei se eu estou ajudando muito, mas estou sendo muito sincero, tá? Quando eu vi, não vi. Certo. Né? O senhor teria informação da pessoa que teria esse vídeo, se ele permanece aqui em Varginha ainda? Esse vídeo quem mostrava era a esposa dele, pode ser que tenha, porque estava no computador dele, né? Ele faleceu há alguns anos, só assim foi formatado tudo, que era o computador da casa dele. O senhor acha que há como eu vou dizer assim, um receio grande de compartilhar, porque isso nunca veio a público, se viesse é uma coisa... Sem dúvida. Há um receio... De invasão de privacidade. Ele, quando mostrava o vídeo para o senhor, para outras pessoas, ele mostrava assim meio apreensivo, que alguém descobrisse, que ele estava com alguma coisa... Não, de boa. Não, ele falava para não falar para ninguém, para não mostrar para ninguém, né? Mostrava para os mais chegados, né? Acho que também medo porque a comunidade é grande, vocês são repórteres, vocês sabem, quando uma pessoa fica exposta a essas coisas é complicado, né? Acaba a vida privada da pessoa, né? Onde vai, chamam, onde vai, né? Nós aqui falando sobre o ponto de vista médico, humano, já somos conhecidos, a gente quase não consegue nem um local onde você vai, as pessoas querem consulta, querem conversar, querem entrevistar, querem falar, querem perguntar, sob o ponto de vista médico. Você imagina um assunto desse, né? Na época da passagem da criatura pelo hospital regional, a gente tem informações, né, até mesmo pelo senhor, da presença da criatura dos militares do Exército. Ali o senhor tem conhecimento de quem comandou, quem deu as ordens por parte do regional, aqui pode entrar, aqui não pode entrar, essa ala vai ficar isolada? Eu acho que a direção do hospital demorou para saber sobre isso. Porque entrou como se fosse uma pessoa, né? Um ser, né? Entrou, já fizeram aquilo e foi embora. Eu acho que depois é que as pessoas aqui foram, teve isso, teve aquilo, mas mais do ouvir falar, né? Não sei se naquele momento a direção do hospital teve conhecimento na hora do que era para fazer e chegou a ter uma estratégia. Aquilo ali foi meio, né? Sopetão, né?
a coisa foi tão rápida que muita gente então não ficou sabendo. Não ficou sabendo. Por isso que acho que não tem muito relato, né? Quando o senhor viu essa imagem, no momento ali, já foi falado para o senhor que era um ser extraterrestre, ou falaram que era um ser anômalo? E qual que foi assim, a reação do senhor? O senhor ficou espantado? O senhor achou normal? Não, ele me mostrou, olha o que eu fiz, né? E me mostrou, a gente já vê ali que é um humanoide, né? E vamos dizer assim, pequeno, né? Não daqui, né? E não conversei muita coisa também não, só ele mostrou, fiz isso aqui, o que você acha? Eu falei, tá certo, né? E pronto. E aí eu fui ver a criança, que eu me dirigia, eu estava preocupado com a criança, né? Eu não fiquei no local, entendeu? Certo. No vídeo, o senhor poderia detalhar, assim, o senhor viu detalhes assim de boca, nariz, como é que era? Tronco muito fino, o rosto tipo de uma gota, os olhos mais avermelhados, é o que eu me lembro. O senhor lembra do número de dedos na mão? Não recordo. Não cheguei a ver. Vi que estava movimentando, né? E ele estava com esse ser, quando o senhor viu, ele estava com uma expressão de sofrimento, como que estava? Não, normal. Não estava com faces a gente fala faces, né? Não estava com faces de sofrimento, não. E como eu digo, é um vídeo que você vê e acabou, né? O senhor lembra quanto tempo mais ou menos de vídeo? Uns 15, 20 segundos, né? Uma documentação, né? Olha o que eu fiz. Olhei, ali movimentou, tudo tal, e acabou. Não é que você achou? Interessante, hein? Não foi esse filme que eu vi, não. O que eu vi estava coberto, tinha um lençol, né? E ele estava numa posição inversa dessa daí.